verificando o número legal de vereadores, com a presença de todos, invocando a proteção de Deus, desejando um bom trabalho a todos, declaro aberta essa 13ª sessão ordinária de 2019. Coloco a ata da 12ª sessão ordinária de 2019 em discussão. Coloco em votação. O vereador que estiver favorável permaneça como está. Quem for contrário se coloque em pé. Portanto, está aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao secretário que apresente o expediente do dia. Indicação número 55 de 2019. Marli Kittels, vereador integrante da bancada do PT, com assento regimental nesta Casa Legislativa, vem através deste, modestosamente ao presidente do senhor prefeito municipal, indicar que seja efetuada a construção de uma cobertura junto à subprefeitura de La Prata e também seja cercado o local. Justifica-se a referida indicação, pois junto à subprefeitura, tanto o maquinário como os automóveis da municipalidade ficam expostos ao tempo, e quanto ao cercamento do local, será para evitar que terceiros adentrem o local. Pede-se que a indicação seja atendida na medida possível. Marli Kittels, vereadora do PT. Indicação 56 de 2019. Antônio Marcos Viana, vereador integrante da bancada do PT, com assento nessa Casa Legislativa, vem através deste, modestosamente ao presidente do senhor prefeito municipal, indicar que seja efetuada a recuperação da entrada que passa em frente à granja de água fria de propriedade da senhora Beatriz Salter até o rio Água Fria, com abertura das sarjetas, patrulhamento e colocação de cascalho no local. Justifique-se o pedido em virtude que o referido trecho encontra-se em péssimas condições de conservação, praticamente impossibilitando o tráfego no local, causando transtornos aos munícipes que utilizam o trajeto. Para tanto, pede-se máxima urgência que seja atendida a referida indicação. Antônio Marcos Viana, vereador do PT. Encaminha a sessão para o grande expediente. Está com a palavra o vereador Auri José. Suspendo o uso da palavra. Suspenso o uso da palavra. Está com a palavra a vereadora Marli Kittels. Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores e o público que se faz presente. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha indicação. Como lá em Vila Pratos nós temos a subprefeitura, que já é quase uma mini prefeitura de tanto reto, patrola, carro, veículo, caminhão, estão lá sempre no tempo parado. Inclusive, nós temos o ônibus da educação, que está sempre na Avenida Pratos, também estacionado. E como nós temos um bom espaço lá no fundo da subprefeitura, seria importante que fosse feita uma cobertura para guardar esses maquinários, veículo. E com uns 25 metros de tela, seria encercado todo o pátio lá, que só falta na virada da estrada. Como final de semana, poderiam guardar todos os maquinários lá, fecha o portão, estaria tudo bem guardado. Assim a gente vê que muitos veículos, às vezes até o trator, a gente vê, às vezes de final de semana, estacionado em pátios de terceiros. Então, eu acho que como nós temos esse local lá, seria, bem viável de fazer essa cobertura e com um pouquinho, não gasta muito, e teria todos os maquinários no coberto. E também aproveitar esse espaço, queria parabenizar a Igreja Pioneira de Terêncio pelo saboroso e delicioso rodízio de pizza que teve final de semana passado, onde o senhor prefeito esteve presente também, e estava muito, muito bom a comunhão lá. Então era isso, meu muito obrigado. Agradeço as colocações da vereadora e está com a palavra o vereador Arnaldo Júnior. Suspendo o uso da palavra. Suspenso o uso da palavra, está com a palavra o vereador Osmar. Suspendo o uso da palavra. Suspenso o uso da palavra, está com a palavra o vereador Antônio Marcos. Cumprimento, senhora presidente. Cumprimento os nobres pares. Cumprimento o nosso secretário executivo, Júnior, e cumprimento de uma forma especial, carinhosa, os nossos amigos, companheiro, contribuinte, seu Ferdinando Gross, que sempre que pode nos acompanha, meu amigo, companheiro de 25 anos de trabalho, Noli da Silva, exemplo de servidor público, e sem dúvida nenhuma,
um dos melhores operadores de retroescavadeira que se tem pela grande região. Inclusive, podemos fazer um teste aí com qualquer outro operador que tiver à disposição. Mas o que me traz a ocupar o meu espaço aqui, senhora presidente, nobres pares, é a respeito de uma indicação que eu fiz dia 9 de abril de 2018, ou seja, há mais de um ano atrás. Indicação essa referente à doação de uma caixa de água de polietileno de 15 mil litros para a comunidade de Água Fria. Eu frequento bastante a comunidade lá, eu gosto de lá, eu nasci naquela comunidade, me criei naquela comunidade, fui lá que eu dei meus primeiros passos, frequentei o colégio, meu primeiro colégio, uma vez por mês sai o bolãozinho lá, né? E aí a comunidade se reúne, e não é uma comunidade grande, porém bastante unida. E então nos domingos de uma vez por mês, quando sai o bolãozinho, a comunidade se reúne para se divertir, para passar o dia. E lá atrás, então, ano passado, aí na comunidade me disse, olha, podia nos tentar ajudar nós aqui, que a nossa caixa de água é velha, fura bastante com o tempo, está desgastado, vaza muito água, gasta muita energia, desperdiça água, gastamos com conserto, e eu fiz essa indicação. E aí, se não me foge a memória, ainda o ano passado veio para cá, para essa casa, o projeto para a Câmara aprovar a liberação para poder o Executivo comprar essa caixa d'água. Então, foi com certeza uma satisfação, né, do prefeito entender a necessidade de uma comunidade inteira e mandar para cá o projeto, o qual foi aprovado. E aí, então, é lógico que eu avisei o pessoal lá, olha, o prefeito já mandou o projeto, já foi votado e agora em poucos dias está aí. Acontece que nós estamos em junho de 2019 e até agora nada. E uma caixa de água não é caro. E aí o que acontece? Volta e volta alguém da comunidade pergunta, e como é que está a caixa d'água? Então eu pergunto para o secretário de obras, eu pergunto para o secretário da agricultura, eu perguntei para o prefeito aqui, depois de uma sessão que ele teve, eu perguntei aí para ele, prefeito, a caixa d'água está vindo, até o dia tal está aí. Acontece que eu não sei de que forma ela está vindo, que não chega. É complicado isso, não chega, e aí o pessoal cobra. Ficou para vir lá atrás, aí tinha o milho e também não veio. Aí o pessoal plantou o soja, o safrinha, já colheu e ainda não veio. E o pessoal está perguntando novamente agora, Vilmar Pribe hoje é o presidente, na época era o Sabino ali do Água Fria, e se não está por aí a caixa, que seria importante agora, que não tem planta nenhuma na lavoura, porque a caixa está dentro, onde ela tem que ser colocada é dentro da lavoura. Então o pessoal pedindo, por gentileza, se tivesse por aí, que a administração fizesse a entrega dessa caixa para que eles colocassem lá antes que planta. Acontece que eu estou transmitindo para eles exatamente aquilo que eu estou ouvindo. Se alguém vai faltar com a verdade, não sou eu. É de um dia para o outro e se empurra para cá e se empurra para lá. Então melhor não tivesse vindo o projeto para cá. Melhor não tivesse vindo, porque a partir do momento que veio, criou-se uma expectativa para os membros da comunidade. Criou-se uma expectativa a qual, não sei porquê, segundo informações que eu tenho, já foi feita a licitação 3 meses atrás e eu não sei o que acontece com essas licitações aqui no município do Machado, que não acontece e quando acontece não se entrega o produto qual foi licitado. Então, eu acredito que talvez o prefeito vai ouvir a nossa fala aqui e, de repente, vai agilizar essa situação e faça a entrega dessa caixa de água para a comunidade de Água Fria, uma vez que o projeto já veio e foi aprovado, se não me foge a memória, ainda o ano passado. E mesmo se foi esse ano, foi no início do ano, então. E nós já estamos aí na primeira sessão de junho de 2019 e nada, e o pessoal cobrando. Então, inclusive eu falei para o pessoal que ia me pronunciar a respeito disso e não só mais perguntar aonde está a caixa e o porquê que não foi entregue. Pois bem,
gostaria que isso fosse resolvido. Segunda situação, eu passei ontem para o nosso secretário uma indicação de que fosse dada uma recuperada na estrada aí de Água Fria, o que estava completamente intransitável. E a gente sabe de que houve bastante excesso de chuva, mas a gente também sabe de que isso tudo poderia ser evitado. Aliás, tudo não, uma grande parte, uma vez que acabasse com esse sistema de apenas passar a patrola em cima do leito da estrada. Para isso existe a retroescavadeira, para limpar os bueiros, para limpar a sarjeta, porque eu sempre disse, tem lugares que a patrola não consegue entrar, não adianta. Não é serviço de patrola, é serviço de retro. E a comunidade ficou bastante abandonada. E fiquei sabendo que começaram a lidar já ontem. Ontem de manhã eu passei para o Júnior a indicação, fiquei sabendo que começaram a lidar ontem, hoje, e pelo que eu percebo e conversando com os meus colegas, parece que vai ser bem feito. Tomara a Deus que seja bem feito, que não fique para trás por causa de um meio-dia, um dia, que fique pela metade. Então, já que a comunidade teve que esperar tanto tempo, então que seja bem feito agora. E vejam bem, senhores vereadores, que a comunidade ali é uma comunidade bastante produtiva, dá um excelente retorno para o município. Então, não pode ficar tanto tempo desamparado. E aí acontece que nem choveu bastante, todos nós sabemos que choveu bastante, aí acontece tipo assim, não podemos fazer agora porque chove demais. Estourou porque choveu demais. Sim, choveu demais e também não foi feito da maneira que deveria ser feito, senão não teria acontecido. Passando a semana passada, ainda lá pela costa do Rio Uruguai, tem lugares, inclusive eu já falei aqui, o vereador Chico também falou, o vereador acho que é um dos também que anda bastante lá atendendo seus clientes e visitando seus amigos pela costa lá. Tem uns pontos que está completamente intransitável. Eu não entendi o porquê ontem e hoje, com o tempo bom, não está lá se fazendo a recuperação daqueles pedaços. Não é muito, mas são uns pedaços críticos, uns pedaços sem as mínimas condições de passar o leiteiro, o transporte escolar. Não tem as mínimas condições. Então, tudo bem, choveu bastante, choveu, mas não dá para entender o porquê que uma máquina não entrou já ontem lá, né? Isso é bastante complicado. Então, gostaria que chegasse até o prefeito, que ele tomasse uma providência o mais urgente possível, porque eu sou daquela opinião, depois que passou a eleição, todo mundo é contribuinte, e, sinceramente, aquele povo não merece a situação que está passando em alguns pontos lá, não é toda a estrada, por isso que se resolve meio fácil, não é uma dificuldade muito grande de se resolver esse problema. Outra coisa que eu quero comentar aqui também com os nobres pares, é uma situação que, na minha opinião, ela é... Senhor vereador, tens 1 minuto. Senhora presidente, me concede meu tempo de litro? Concedido. Obrigado. Uma situação assim que, para mim, é muito desagradável como servidor público. E aí, agora na qualidade de estar aqui com mandato eletivo, começar serviço e não terminar. Se eu vou citar todos os serviços que eu tenho começado nas beiras de estrada por aí, não tenho terminado, eu vou precisar mais uns 10 minutos. Não é bom isso. Há poucos dias atrás ainda a gente estava na região do Barra Fundinho, o vereador Chico acompanhando, e isso, vereador, eu fico muito feliz com isso, sabe por quê? Não interessa que é o vereador, que não é, eu tenho dentro de mim aquela coisa de tentar fazer da melhor maneira possível. O vereador chegou lá, vamos fazer a tela? Sim, vamos fazer. Fizemos até na metade do mato, já não seguimos. Depois eu comecei lá no Altair Cole para cima, já não foi terminado. Tem 3, 4 pontos no Terence que eu comecei, não foi terminado, está tudo pela metade. E aí, quando tu está fazendo, o povo passa e te abana, te cumprimenta, fica feliz, às vezes para, conversa. Vamos fazer ali? Sim, vamos fazer também. Beleza, agora está ficando bom. No outro dia passa lá, não está mais a máquina. Tipo assim, isso fica ruim para a gente também. Porque depois o povo vem e cobra, tia, mas como é que vocês deixaram pela metade? Semana passada, inclusive eu já tinha falado na sessão passada,
Rincão dos Claros, por exemplo, se tornou... Não tinha como chegar no Rincão dos Claros antes, indo aqui pelo salão, pelo seu Valderino Schultz ali. Tanto é que eu já disse, e eu tirei umas quantas fotos lá, e tenho para mostrar para vocês, nem com a reta escavadeira eu consegui passar dentro. Tive que me empurrar para sair de dentro. E aí, a semana passada, a gente se atracou, mas ficou pela metade. E é um serviço que eu não gosto de fazer serviço pela metade, porque tudo que tu faz pela metade fica mal feito. E nós poderia ter terminado, senhora presidente, e nobres pares. Mas nós precisava que colocasse uma máquina num lado e a outra no outro. Nós somos um agricultor, pedimos licença para colocar a sujeira para cima da lavoura, porque não tinha como fazer de outra forma. Ele disse, faço enquanto está chovendo, que depois eu quero semear trigo, não dá mais. E a gente passou, inclusive, em Vila Pratos, pediu uma ajuda lá para o subprefeito que liberasse outra máquina, o subprefeito não liberou. Eu não estou dizendo que está certo nem que está errado, mas segundo informações, a máquina ficou em Vila Pratos para fazer um poçinho aqui, uma coisinha ali. Tchê, mas pensam bem, isso na minha opinião é falta de um pouquinho de visão. Tu tendo estrada sem as mínimas condições de trafegar depois de 10, 15 dias de chuva, mais de 200 milímetros de chuva, e aí quando você tem a oportunidade de ir lá fazer, não, agora tem que fazer um poço negro. Ficou pela metade. Está lá. É vergonhoso, precisava mais uma máquina lá, não tinha, uma tem que sair, tem que carregar o cascalho, tem que voltar a esparramar o cascalho, faltou mais uma carga, vai lá 2 quilômetros, carrega de novo, volta ali, esparrama. Eu não consigo entender, não sei se porque eu estava junto, mas a estrada é para todos, não é para mim. É falta de comprometimento com o povo mesmo, é falta de ter um pouquinho de visão, de um pouquinho de inteligência, e resolver uma situação dessas quando tem que resolver. É lamentável que tenho a maior certeza que chover 30, 40 milímetros, já temos problema lá de novo. Por quê? Porque não fizemos bem feito. Vamos ter que ir de novo com patrola, com reto, com caminhão, e isso eu não consigo entender. Por isso não rende o serviço, por isso nós passamos a maior parte do tempo correndo na estrada. E tudo, e eu sempre disse e digo, e aquilo que eu falar aqui, e que talvez não for verdade, eu tenho o Núlio aqui hoje, eu tenho o vereador Maninho, meu colega de 25 anos de trabalho também, e peça 1 minuto, vereador, para mim, e uma parte que eu lhe concedo, e diga, olha, vereador, você não está falando a verdade. Não tem problema nenhum, não vamos se xingar, porque nós estamos aqui exatamente para ajudar o povo. Interessa de que partido é esse ou aquele, temos que deixar o povo bem, da melhor maneira possível. Por isso eles nos deram o voto de confiança. Se não me foge a memória, nós éramos mais de 40 candidatos. O povo confiou nesses 9. Então nós temos que representar o povo da melhor maneira possível. Eu não consigo entender, muitas vezes, o porquê de você começar tanto serviço e não terminar, deixar tudo pela metade. Isso me deixa insatisfeito e vou dizer para vocês até com uma certa vergonha de voltar e passar por um colono que um dia antes ele me fez um sinal que agora sim, e no outro dia a máquina não está mais lá. Então, eu acho que essas coisas têm que se resolver de uma maneira diferente, botar a máquina para funcionar, botar a máquina para trabalhar, e o prefeito ele tem que tomar algumas medidas com certas pessoas, porque a canoa, no meu ponto de vista, já furou, está furada, está entrando água e tem gente que não está remando. E se ele botar todo mundo para remar, dá para sair no outro lado, senão vai afundar. Senhora Presidente, seria essas minhas colocações. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Agradeço as colocações do vereador e não farei uso da minha palavra. Peço ao secretário que faça a apresentação da ordem do dia. Temos um projeto de lei para ser votado e um projeto de resolução para ser votado. Projeto de lei 1561 de 2019, de 24 de maio de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial, alterando a LDO e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 279.986,40 e obedecerá a seguinte classificação orçamentária. Órgão de Secretaria de Saúde e Assistência Social, Unidade Orçamentária, Fundo Municipal de Assistência Social, Projeto Construção do Prédio Assistente de Convivência. Rúbrica Obras e Instalações, R$ 250 mil. Rúbrica Obras e Instalações, com contrapartida, R$ 29.986,40. Total da suplementação, R$ 279.986,40.
Artigo 2º. Os recursos para suprir as despesas são oriundos do Ministério da Cidadania com finalidade específica de construir o prédio para instalação do Centro de Convivência, conforme o convênio firmado número 857242 de 2017, no valor de R$ 250 mil, e mais contrapartida de R$ 29.986,40. Será reduzido da seguinte dotação orçamentária: órgão 99, encargos especiais do município, unidade orçamentária, ações não integrantes do PPA, rúbrica, reserva de contingência, no valor de R$ 29.986,40. Total da redução, R$ 29.986,40. Artigo 3º, excelente vigor da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Machado, 24 de maio de 2019, Antônio Lissavela, Prefeito Municipal. Justificativa. Por meio do presente projeto de lei 1561, estamos pedindo autorização nesta Casa Legislativa para abertura de crédito especial para desenvolver o projeto de construção do Centro de Convivência em Vila Pratos. Salientamos que não foi incluso na Lei Orçamentária Anual de 2019 por força da incerteza da liberação pelo Ministério até a data do envio da proposta orçamentária para apreciação do Poder Legislativo, pois a proposta cadastrada no Ministério foi de forma voluntária e não por meio de emenda parlamentar. Pelas razões supracitadas, encaminhamos para a apreciação dos senhoras e senhores vereadores o presente projeto de lei. Desde já contamos com o entendimento e a compreensão dos nobres pares para aprovação do referido. Gabinete do Prefeito Municipal Novo Machado, 24 de maio de 2019, Antônio Lissavela, Prefeito Municipal. Comissão de Eleição, Justiça e Redação, parecer 40 de 2019, ao projeto de lei 1561. Relator, vereador José Filtro, o parecer é favorável. Sala das Comissões, 29 de maio de 2019, vereador Jair Inácio Mal, presidente, vereador Aurílio José Filtro, relator, e vereador Osmar Fronza, membro. E Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, parecer 41, ao projeto de lei 1561. Relator, vereador Valmir Oswald, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 29 de maio de 2019, vereador Irineu Adir Bubans, presidente, vereador Valmir Oswald, relator, e vereador Antônio Marcos Viana, membro. Coloco o projeto de lei número 1561 de 2019 em discussão. Com a palavra o vereador Jair. Senhora Presidente, quero ocupar só esse espaço para agradecer. Na época, o Auri era presidente da liberação da diária para a gente viajar a Brasília, onde fizemos mais ou menos 10 pedidos para o então ministro Osmar Terra. E fomos agraciados com 4 coisas, entre uma, essa aí. Só que assim, na oportunidade, eu pedi no nome de todos os vereadores. Eu estava representando vocês lá, então eu quero dizer hoje também para vocês que não era, por exemplo, uma conquista do vereador Jair, mas da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Machado. E com certeza, Vila Pratos vai ficar bem servida. Seria isso. Agradeço as colocações do vereador e o projeto continua em discussão. Coloco em votação. O vereador que estiver favorável permaneça como está. Quem for contrário se coloque em pé. Portanto, está aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Resolução 02 de 2019, de 29 de maio de 2019. Altera a data da 15ª sessão ordinária de 2019 e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterada a data da realização da 15ª sessão ordinária de 2019 para o dia 18 de junho de 2019 em horário regimental. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de publicação. Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores, 29 de maio de 2019. Nilcino Espião, presidente. Jair Inácio Malman, vice-presidente. José Filtro, primeiro secretário. E Valmir Oswald, segundo secretário. Coloco o projeto de resolução do 02 de 2019 em discussão. Coloco em votação. O vereador que estiver favorável permaneça como está. Quem for contrário se coloque em pé. Portanto, está aprovado por todos os vereadores presentes. Encaminho a sessão para as considerações finais. Conforme a ordem, está com a palavra o vereador Auri José. Suspendo. Suspensos da palavra, está com a palavra a vereadora Marli. Suspensos da palavra, está com a palavra a vereadora Arnaldo. Suspendo o uso da palavra. Suspenso o uso da palavra, está com a palavra o vereador Osmar. Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores,
secretário Júnior, Nuli, o Gross, obrigado por vocês estarem aí. Vou falar um pouquinho de sexta-feira, dia 31. Não usei diária, fiz isso voluntariamente. Um convite, estava de folga naquele dia, nós tínhamos um feriado. Aproveitei para participar de uma reunião onde a direção do MAB me fez o convite e eu participei lá em Santa Rosa. A gente sabe que o tema das barragens vai voltar com força e nós somos um município que vamos ser atingidos. Então, gostaria de colocar alguns assuntos importantes que foram discutidos lá, como a situação também da segurança das barragens aqui no Rio Grande do Sul, a liminar que determinou a suspensão da barragem da Binacional Garabi-Panambi. A gente sabe que hoje está suspensa graças a uma liminar que tem, mas essa liminar pode cair a qualquer momento, né? Então, e com os dois governos que nós temos, Argentina e Brasil, estão bem afinados, por isso que o tema volta com força. Estiveram presentes também nessa reunião vários pastores da igreja SLB, inclusive nosso pastor presidente, pastor Wilson. Estava presente também o bispo diocesano, Dom Liro, de Santo Ângelo. Várias lideranças políticas. Também estavam presentes vários sindicatos da região. E achei muito importante, foi a primeira reunião que eu participei sobre barragens. A gente realmente aprende muito lá e fica a par das situações de tudo que está acontecendo. Também estava a direção estadual do MAB presente. Então, é um tema que volta com força, né? O que foi decidido lá então? Encaminhamento, foi assumido a tarefa de intensificar o trabalho de informação e formação da população ribeirinha do Rio Uruguai. Promover audiências públicas, articular estratégias e apoiar com as instituições que defendem a vida humana e ambiental. E ficou uma pergunta para nós, cada um fazer se conscientizar. A pergunta é a seguinte: para quem as barragens? E para que as barragens? Então, para cada um ficar e analisar essas perguntas aí. Aproveito também para parabenizar os colegas, a comunidade Novo Machadense que participou do jantar beneficente do nosso hospital. Uma grande promoção, com certeza um bom lucro para o nosso hospital. Em breve, eles vão nos enviar uma prestação de contas também. O vereador Auri estava presente, o Júnior, o Jair, eu também me fiz presente. Que bom que a gente estava lá representando a nossa Câmara de Vereadores. Então, seriam essas minhas considerações, senhor presidente. Agradeço as colocações dos vereadores. Está com a palavra o vereador Antônio Marcos. Cumprimento novamente a senhora presidente, cumprimento os nobres pares, o Júnior e os nossos dois colegas. Só para concluir aquelas minhas palavras, já que o meu tempo tinha encerrado, hoje eu lhe faço um apelo, senhora presidente, já que a senhora é, nesse ano, presidente do Legislativo, e inclusive o prefeito é do mesmo partido que a senhora, e se a senhora pudesse conversar com ele amanhã depois, que desse uma atenção nesses pontos críticos dessa estrada da Barranca do Rio, porque eu vou lhe dizer uma coisa para vocês. Eu com o meu carro, que é um carrinho velho, mas eu não gostaria de passar nesses locais. E quando é da prefeitura, você passa de qualquer jeito. Tem-se na mente que por ser da prefeitura você pode, não quer dizer que quebra. Isso não interessa, depois conserta, se não dá para consertar, vai para um canto. Eu penso que não é assim que funcionam as coisas. E qualquer pessoa que tem um pouquinho de visão, ela sabe que não é assim.
Se é da prefeitura, é de todos nós. Todos nós ajudamos a arcar com as despesas. E eu fico pensando, pobre desse povo que tem que passar praticamente todo dia nesses locais, leiteiro, transporte escolar e coisa e tal. Não é toda a estrada, são alguns pontos muito críticos. Então, de repente, eu sei que a senhora é uma pessoa comprometida com a sociedade novo machadense, assim como todos nós somos também. Eu sei que a senhora é uma pessoa, eu falo a senhora porque hoje a senhora é aqui dentro dessa casa, presidente da casa, né? Então, nada melhor do que conversar com a senhora, que a senhora tenta interferir junto à administração municipal, que atenda esse pessoal lá, porque nós temos que tentar nos colocar no lugar deles. Se a gente estivesse lá, que é chato, é ruim, é difícil. Então, para que a gente desça lá e tenta resolver ainda essa semana. E que a senhora também, voltando a repetir, eu sei do comprometimento que a senhora tem com todos nesse município. Não é à toa que a senhora está no segundo mandato. Que a senhora converse com o prefeito também, que ele agilize o quanto antes a entrega dessa caixa de água. Porque enquanto não for entregue a caixa d'água e da maneira que cada um deles me perguntar, eu respondo para eles. Azar daí de quem está faltando com a verdade. Eu não vou faltar com a verdade com ninguém por causa do Pedro, do Paulo, do João ou do José. Azar. Azar quando eu peço para o secretário e ele me dá uma informação e aquilo não se cumpre. Eu entrego para todas as pessoas do município. E sempre deixei o meu nome como servidor e como vereador, também para que o município, para que as pessoas avaliem. Se gostou, gostou, se não gostou, cada um tem o direito de dar a sua opinião e falar do jeito que quiser. Inclusive, essa estrada, por exemplo, ali do Rincão, eu fui muito xingado esses dias, mas a senhora não tem noção do quanto me xingaram, porque eu fui tirar um caminhão lá. Não só eu, outro servidor que estava junto. E todos nós aqui fomos chamados, que eu não vou dizer aqui, mas me perguntem aí fora, eu vou dizer. E é uma coisa que nós não temos essa culpa. Nós não temos máquina. Nós não temos patrola, nós temos um servidor, mas não para fazer esse tipo de serviço. E, inclusive eu disse para o cidadão, já vou encerrar, chame o prefeito, converse com o prefeito, converse com o secretário de obras, vai lá na garagem, não vem me xingar eu que vim fazer um favor de noite. Tirar um caminhão quando ninguém mais quis tirar, mas recorreram aonde deu e ninguém foi. Eu fui e tirei. Mas ali, nesse local, eu já avisei, eu não vou tirar mais ninguém. Pode morrer lá. Pode ser meu irmão, vai ficar lá. Porque quando nós tínhamos oportunidade de arrumar, nós não arrumamos. Se amanhã depois arrumar bem feitinho e vier estragar, pode contar comigo, independente do dia e do horário. Mas enquanto não arrumar, eu não vou. Vai ficar lá. Então, por favor, interfira junto com o prefeito para que a gente resolva essa estrada e resolva essa questão dessa caixa d'água. Porque do jeito que eles me pedem e do jeito que eu recebo as respostas, assim eu passo para eles. E tenho certeza que, para mim, não está ficando feio. Seriam essas as minhas colocações. Senhor presidente, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Agradeço as colocações do vereador e está com a palavra o vereador Jair Inácio. Suspendo o uso da palavra. Suspenso o uso da palavra, está com a palavra o vereador Maninho. Suspenso o uso da palavra, está com a palavra o vereador Chico. Cumprimento a senhora presidente, demais vereadores, público que se faz presente. A questão do projeto que foi aprovado agora, essa ideia do presidente passado, ainda do Temer, né, que veio para cá essa verba, só que foi liberado agora, né? Então, até o Osmar Terra foi ministro na época, daí ele não pode ceder como verba parlamentar, né? Daí vem do Ministério do Desenvolvimento Social. Falando um pouquinho o que o Marcos falou, realmente, o pessoal cobra muito de nós, vereadores, estradas, né? Mas a nossa parte não é isso. O pessoal tem gente que não entende, né? Nós somos legislativo, nós não somos executivo, né? Então, assim, ó, as pessoas, tu tenta explicar, às vezes, a gente tenta fazer o meio de campo, né? Para ver se consegue fazer, faz indicação, explica para o prefeito, para o secretário de obras, mas às vezes não é feito, né? O Nuli sabe, né? Não é fácil trabalhar na Secretaria de Obras, a gente sabe que é uma coisa difícil, mas assim, a população
julga nós muito. Nós, vereadores, eu sei, principalmente eu que moro no interior, a Auri também, né? As pessoas chegam e cobrem, às vezes xingam a gente, que nem o Marcos foi xingado, né? Nós todos até de baixo calão fomos... Eu sei, o Marcos falou para mim que foi falado, né? Então, assim, as pessoas ficam nervosas, não conseguem transitar nas estradas, mas não é culpa nossa, né? Então, a gente tenta se explicar, mas às vezes as pessoas não entendem e baixa a ripa em nós, né? Então, seriam essas minhas considerações. Agradeço as colocações, vereador Chico. Não farei uso da palavra. Não havendo mais matérias a serem apreciadas, agradeço a proteção de Deus e encerro essa 13ª sessão ordinária de 2019.